Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. O programa de hoje vai falar sobre doenças cardiovasculares e como você pode cuidar do seu coração. Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui o Dr. Silvio Giopato, ele que é médico cardiologista. Além do Dr. Silvio Giopato, eu tenho aqui o meu parceiro Edson Souza. Tudo bem, Edson? Bem, com coração bom, né? Os dois, né? Os dois. É isso aí, pessoal. Vamos lá, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos falar então das doenças cardiovasculares, né? Quais são os fatores de risco para essas doenças e como que as pessoas podem então se prevenir de um infarto ou alguma doença ligada a esse setor? Tiago, Edson, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E que bom que vocês estão com o coração bom, isso já me deixa bastante tranquilo, isso é muito bom começar a entrevista assim, né? Bom, as doenças cardiovasculares, elas são doenças multifatoriais, mas vamos nos deter, principalmente, são muitas doenças cardiovasculares, valvulares, enfim. Vamos nos deter a doença aterosclerótica, que é a deposição de gordura na parede das artérias, que é a principal doença, a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Vamos nos focar nesse eixo para simplificar. Essas doenças cardiovasculares determinadas que acabam levando à obstrução das artérias, seja coronária, seja artérias do cérebro ou da circulação periférica, são doenças multifatoriais, onde nós temos fatores de risco, não temos causas específicas. Então, nós temos condições que são os fatores de riscos. Fator de risco é aquela condição que ela não é a causa exclusiva, mas ela é uma condição que, se exposto há muito tempo àquela condição, você vai ter um maior risco de desenvolver a doença. Esses fatores são a hipertensão, o diabetes, o colesterol, a obesidade, o sedentarismo, o cigarro é um forte fator de risco, a história familiar, o sexo, no caso dos homens acima dos 40 anos, mulher acima dos 60 anos, após a menopausa, aquelas pessoas de grupos étnicos, os orientais, árabes, têm uma tendência maior a ter a doença aterosclerótica, o estresse, os distúrbios do sono, então a privação do sono também é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, ateroscleróticas. Então nós podemos ver aí que temos um conjunto bastante grande de condições que, somadas ou isoladamente, aumentam o risco de você desenvolver ou um infarto, caso a obstrução seja de alguma artéria coronária, ou um derrame, caso seja uma artéria do cérebro, ou perda de membro inferior, caso seja alguma artéria dos membros inferiores. Agora, doutor, o senhor citou pelo menos aí uns 10 itens, né? E eu estava pensando aqui que eu me incluí em pelo menos uns... Eu achei que eu estava livre de todos, mas aí ele chegou no sono e no estresse, eu falei... Uns 6 ou 7. Então, doutor, já que o espectro é muito grande, como o senhor falou, não dá para citar todas as causas, o que a gente pode fazer, então, para tentar minimizar essa situação? O senhor já deu algumas dicas, né? O fumo, o álcool, mas tem coisa que... envelhecer, por exemplo, a gente não consegue parar o envelhecimento. Como é que a gente pode ter uma condição saudável para pelo menos minimizar os riscos dessa Isso é muito doença? interessante, Edson, porque você viu que de todos esses fatores de risco, 3 deles são imutáveis. A idade, o sexo e a história familiar. Isso você não muda, ok? São fatores imutáveis. Todo o resto são fatores modificáveis. Então você pode controlar a hipertensão, diabetes, o colesterol, parar de fumar, fazer atividade física, perder peso. Tudo isso é fundamental para você minimizar o risco de ou desenvolver a doença ou você evoluir mais a doença. Mas isso tem que começar, é um erro da sociedade achar que a gente deve começar a se preocupar com essas doenças depois dos 30 anos de idade. O homem, até os 40 eu posso tudo. Mulher, até os 60 eu tenho proteção dos hormônios, até os 50 anos, então eu posso tudo. Não. Nós temos que começar, sabe quando? Quando vocês acham que a gente tem que começar isso? 19, 20... Edson? O doutor está me assustando. Realmente. Já na escola, na pré-escola. No útero. Nós temos que mudar os hábitos dos pais antes da criança nascer. Já começa aí. É a prevenção primordial. Porque pais saudáveis, com hábitos saudáveis
que não fumam, que praticam esporte ou atividade física regular, que se alimentam bem, enfim, eles já vão transmitir informações importantes para aquele bebê que está se formando no útero da mulher. Ok, temos todo o resto. Vocês sabem que hoje nós temos cerca de 7% das nossas crianças até 9 anos de idade estão obesas, obesidade infantil. Então, nós temos que começar muito cedo, mudando os hábitos alimentares das crianças. Temos que incentivar, ainda mais nos dias de hoje, com os tablets, celular e etc., estimular as crianças às brincadeiras ao ar livre. As crianças precisam de atividade ao ar livre, boa alimentação, prática de atividade física. Temos que afastar os adolescentes, então vamos mudar um pouquinho a faixa etária, vamos para o adolescente. Se na década de 70, 80, nós tínhamos um forte estímulo para o consumo do tabaco entre toda a nossa sociedade, depois, nos anos 80, nós tivemos a campanha mais bem-sucedida no nosso planeta de combate ao tabaco. Ela é fantástica, essa campanha. Fez reduzir o número de pessoas que fumam, porém, hoje nós vivemos um problema. Temos o problema dos cigarros eletrônicos, que estão levando os nossos jovens a acreditarem que aquilo é uma brincadeirinha, um brinquedo. Não é. Ele é mais perigoso que o cigarro. Ele tem um teor de nicotina maior do que o cigarro. Então, nós temos que mudar, conscientizar o adolescente e os pais desses adolescentes que aquilo não é um brinquedo, que aquilo não é um passatempo, que aquilo faz mal para a saúde. Vamos um pouquinho mais adiante. Nós precisamos que o adolescente, a criança pratique esporte, a atividade física, o adolescente, o jovem também. Então, não tem que esperar os 30 anos de idade para checar o seu colesterol. Tem que começar a checar na adolescência. Tem que checar o colesterol já na adolescência. E começar as medidas cabíveis para cada caso, para que você corrija aquilo. Como alimentação, atividade física e, se necessário, medicamentos. E a partir daí, você vai tendo uma maior incidência de hipertensão, do diabetes tipo 2, a obesidade. Nós temos que incentivar essas pessoas que têm essas doenças a serem muito fiéis aos seus médicos, muito aderentes aos seus remédios, para controlarem efetivamente a sua hipertensão, o seu diabetes, perder peso, controlar o seu estresse, praticar atividade física. Isso vai mudar a história da nossa sociedade. Porque hoje, 30% de todas as pessoas que estão morrendo nesse exato segundo da nossa entrevista, 30% delas é de causa cardiovascular. Isso é muita gente. Doutor, uma outra coisa que me assusta muito, além do que o senhor citou, o uso do cigarro eletrônico, é o consumo de bebida alcoólica entre os jovens de forma muito rápida, né? Por exemplo, adolescentes de 14, 15 anos já fazendo uso da bebida alcoólica. Isso faz com que seja mais rápido problemas com o coração, ligado à saúde do coração. Esses jovens, eles podem desenvolver problemas da saúde do coração de forma mais rápida, conforme esse consumo de bebida? O álcool, a gente tem que entender também que não existe limite seguro de consumo de álcool. Então, aquela história que o vinho faz bem para o coração, que não devemos incentivar isso como prática de prevenção de nada. Porque o álcool, que está no vinho, no uísque, seja lá qual for a bebida alcoólica, ele é deletério, ele é agressivo às nossas células, inclusive a célula muscular cardíaca. E o consumo excessivo pode levar, cronicamente, à lesão direto do músculo cardíaco, levando essa pessoa a quadros de insuficiência cardíaca. Ele pode acelerar também, contribuir, porque junto com o consumo do álcool vem os outros hábitos inadequados, né? E isso vai predispor ao aparecimento e aceleração da doença aterosclerótica, principalmente naquelas pessoas que já têm o seu fator de risco. Eu acabei de sair da Unicamp e estávamos com uma paciente que nasceu em 1976 com um infarto. Fatores de risco, só história familiar. Uma forte história familiar para a doença coronariana. Vejam, é muito jovem essa paciente. Mas o histórico familiar dela, o colesterol dela deve ser, não temos ainda esses valores, mas devem ser bastante alterados, que ela já deveria estar tratando bem mais cedo. E se você junta isso, o consumo em alguém com essa predisposição e o consumo do álcool,
você vai acelerar o seu processo de desenvolvimento da doença. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor, mas acho que ele vai responder depois do intervalo. Isso mesmo. Porque eu tenho a impressão, não é nem impressão, mas certeza que a medicina evoluiu muito e assim a gente tem muito mais recursos também, né? Eu queria falar com o senhor a respeito de stents farmacológicos, mas eu vou perguntar isso depois do intervalo, né? Pode ser então? Pode ser. Isso aí, pessoal, a gente vai fazer uma breve pausa, Band Entrevista hoje, falando sobre doenças cardiovasculares, né? Os cuidados que você deve tomar com o seu coração. Uma breve pausa, a gente já volta. Já estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre doenças cardiovasculares e como você pode aí cuidar do seu coração. Edson Souza, antes do intervalo, tinha uma pergunta para o doutor. Fica à vontade. Verdade, legislando em causa própria, né, doutor? Eu já tenho 4 stents farmacológicos. Eu estava dizendo da evolução da medicina. Antigamente a pessoa operava do coração, a gente ia visitar, tava aqueles cortes enormes, né? Uma coisa feia de se ver. Hoje a medicina evoluiu tanto, eu fiquei surpreso, por exemplo, quando foram colocar stents no meu peito. A medicina evoluiu muito mesmo, né, doutor, nesses últimos tempos? Sim, a medicina ela vem evoluindo em saltos tecnológicos fantásticos. Os stents representaram um desses saltos tecnológicos, e em especial os stents farmacológicos. Hoje, a maioria dos pacientes que precisam de uma intervenção de revascularização, como você, nas artérias coronárias, a grande maioria vai para a angioplastia com implante de stents farmacológicos. Mas a cirurgia cardíaca ela ainda é necessária, ela ainda precisa do corte no peito, como você falou, mas também ela evoluiu muito. E ela é muito importante em situações onde o stent não é adequado, ou ele não oferece resultado tão efetivo como a cirurgia. Depende isso de uma série de fatores, do tipo de lesão, enfim. E os stents farmacológicos, para você ter ideia, eles entraram na nossa prática clínica no início dos anos 2000, 2002. Estamos em 2023, faz 21 anos. Nós estamos na 3ª geração, já indo para a 4ª geração. Então, de lá para cá, modificou muito a tecnologia. Então, hoje temos stents muito mais efetivos do que tínhamos no começo desse século 21. E isso nos permite tratar cada vez doenças mais complexas, situações que até pouco tempo atrás era necessária a cirurgia. Hoje a gente já consegue, em alguns casos, também tratar percutaneamente, que nós chamamos, com implante de stents. Mas a cirurgia não acabou, ela é necessária, ela é muito importante. Nós temos só que saber indicar qual é o paciente que se beneficia mais de uma ou outra estratégia. Doutor, a gente sabe que no Brasil o infarto é uma das doenças que mais matam, né? Além dele, quais são as outras doenças que mais matam a população diante aí de doenças cardiovasculares? Bom, depois das doenças cardiovasculares vem o câncer, que em alguns países desenvolvidos chegou a superar as doenças cardiovasculares, mas houve um certo descuido com os cuidados, principalmente a pandemia, e aí as doenças cardiovasculares voltaram ao topo da lista, subiram ao pódio. E aí você encontra as doenças infecciosas, uma série de outras doenças que vão se colocando. Doenças pulmonares desencadeadas pelo tabaco, então o enfisema pulmonar. Então o tabaco ainda mata muita gente no mundo todo. Ele ainda, apesar de no Brasil nós estarmos numa situação bacana de luta contra o tabaco, tirando a questão do cigarro eletrônico, mas ele ainda tira muitas vidas, infelizmente, ainda tira muitas vidas. Doutor, até a gente desconhece muito da medicina, né? Tem alguns diagnósticos que assustam a gente, né? Um dia eu fiquei sabendo que minha filha tinha um prolapso da válvula mitral. Aí esse nome, eu falei, puxa, só aqui na TV, só hoje eu descobri que tem 2 pessoas que têm isso. Até que eu conversei com o Zenon, jogador de futebol, meu grande amigo, que falou assim, cara, eu joguei futebol com isso a vida toda. Mas é um fator complicador também, né, doutor? Veja só, o prolapso da válvula mitral é uma condição bastante prevalente na sociedade. Nós temos vários defeitos estruturais do coração que são prevalentes,
mas nem sempre trazem problemas. Entre eles, o prolapso da válvula mitral. Ele não é a maioria das pessoas que tem que vão desenvolver algum problema, mas quando esse prolapso é mais acentuado, o que acontece? A válvula mitral, como o próprio nome diz, é uma válvula que impede que o sangue passe de uma cavidade para outra num determinado momento do ciclo cardíaco. Essa é a função. Mas ela precisa de uma estrutura de suporte. E quando essa estrutura de suporte ela é muito maleável, como as pessoas que têm muita maleabilidade de articulações, contorcionista, não é uma doença, ele tem lá a sua condição. Isso pode acontecer com essa estrutura de suporte da válvula mitral. Então, ela é um pouco mais maleável. E, em algumas condições, ela pode ser tão maleável a ponto de permitir o vazamento do sangue para uma cavidade que não deveria ocorrer numa determinada fase do ciclo cardíaco. E aí sim ela traz problemas e pode vir a trazer problemas mais na vida adulta e precisar de correção. Mas a grande maioria das pessoas que tem esta condição não precisam de segmento cardiológico para acompanhar com o ecocardiograma para ver se ele está se mantendo, e ele vai se manter como o Zenon, ele tem essa condição e evoluiu, e foi o craque que foi, fez o que fez dentro dos campos, e isso não trouxe qualquer limitação física para ele. Então, e acredito que também para sua filha, é muito comum nas mulheres, e é uma condição benigna, entre aspas, porque em uma pequena fração das pessoas pode ser um problema no futuro. Tá vendo, Karen? Fica tranquilo. Doutor, agora por que no inverno aumenta as chances das pessoas terem um infarto? Por que é tão grande essa possibilidade durante o inverno? Eu achei que fosse durante o verão, né? Tá aquele suor, aquele calor, você acelerado, que pudesse ser maior o risco, mas pelo que eu entendi é no inverno. No inverno, nós temos, nos meses frio, nós temos um aumento de 30% na ocorrência de eventos cardiovasculares, seja infarto, AVC ou outra complicação vascular do sistema circulatório. Isso, Tiago, se deve a um mecanismo de adaptação que nós precisamos ter para manter calor. Mas para manter a temperatura do corpo, nós produzimos uma vasoconstrição. O organismo libera hormônios para produzir calor. Isso acelera o coração, aumenta a frequência cardíaca, os vasos se contraem, então o coração trabalha mais vezes e contra uma resistência, ele sofre uma sobrecarga de trabalho. Aí, naquelas pessoas que têm os fatores de risco, que têm mais propensão, por exemplo, quem já teve um derrame, quem já infartou, quem já colocou stent, enfim, pessoas que têm maior risco para doença cardiovascular aterosclerótica estão sob maior risco. No inverno também acontece um outro problema. As pessoas bebem pouco líquido. Então, não estou transpirando, você não tem aquela atração pela água no inverno, sede, né? Por causa da temperatura. Com isso, nós entramos num estado de uma desidratação relativa. O nosso sangue fica mais viscoso. E o sangue viscoso sobrecarrega o coração e serve também como um gatilho para coagular dentro das artérias. E junto com isso, nós temos também a questão da alimentação. Você tem a atração por alimentos hipercalóricos, hipergordurosos, com muito sal. Também isso vai expor seu sistema circulatório, é um estresse de trabalho que vai propiciar um evento cardiovascular, principalmente naquelas pessoas que têm aquelas condições que eu citei. Então, tudo isso junto no inverno faz com que a ocorrência de infarto e AVC cresça em 30%. No verão, nós temos que evitar os horários muito quentes, porque aí é o inverso. Ao invés da vasodilatação, nós temos da vasoconstrição periférica, nós temos a vasodilatação. O coração tem que bater mais rápido também. Isso impõe uma sobrecarga de trabalho ao coração, e nessas pessoas que têm predisposição a um evento cardiovascular, vai jogar futebol no domingo ao meio-dia e aí comer um churrasco, essa pessoa vai estar sob maior risco. Então, o ideal é que ela procure fazer essas atividades, não pare a atividade física, nem no frio, nem no calor, mas procure os horários de temperaturas mais agradáveis, mais adequadas, né? Evitar no calor entre 10 e 4 da tarde, e no inverno aqueles extremos da manhã e início da noite, onde a temperatura é muito mais baixa.
Agora, doutor, inegável é que as pessoas estão vivendo mais também, né? E qual é a última novidade que o senhor trouxe aí do último congresso que o senhor participou? Falei assim, olha, poxa, o Edson e o Tiago, acho que eles deveriam viver até os 100 anos. Mas para isso eles têm que fazer o quê, doutor? Bom, para viver até os 100 anos, a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente conversou até agora, que vai ajudar demais a chegar perto dos 100 anos. O que nós temos de novidade hoje na cardiologia, né? A cardiologia tem uma série de tratamentos evitando a cirurgia. Não podemos esquecer que a cirurgia é muito mais traumática do que a intervenção percutânea. Então, uma série de doenças cardiovasculares podem ser tratadas por procedimentos percutâneos minimamente invasivos. Com isso, a pessoa interna hoje, faz o procedimento, vai de alta amanhã, está trabalhando na semana seguinte. E estamos evoluindo, né, dos estentes farmacológicos. Agora nós estamos progredindo, engatinhando em novas tecnologias, são os balões farmacológicos. É uma tecnologia nova, é um aprendizado novo. Alguns dados de literatura vêm mostrando que isso está trazendo benefício, mas ainda não temos confirmado isso. Porém, temos várias novas tecnologias chegando de apoio para nos dar apoio na realização da angioplastia, decidir qual artéria eu devo tratar, qual lesão, qual entupimento eu devo tratar, qual eu não devo tratar, porque na década de 70 até a década de 80, a gente via uma determinada obstrução, põe ponte aqui, põe ponte ali, ou põe stent. Hoje não. Hoje nós conseguimos ser muito seletivos, muito específicos. O stent tem que ser nesta artéria, nesta lesão, não tem que ser naquela. Com isso diminui o risco do paciente. A mesma coisa com a cirurgia. Então, esses avanços, essas ferramentas tecnológicas estão nos tornando, nós médicos, mais assertivos. E isso vai possibilitar a gente viver mais ainda. Perfeito, doutor. A gente já está aqui no encerramento da nossa entrevista. Eu queria que o senhor passasse, então, uma mensagem para quem nos assiste. Quais cuidados aí ela deve redobrar com o coração para viver aí seus 100 anos, Edson? Bom, Tiago, primeira coisa é mudança de hábitos, né? Procurar os hábitos saudáveis, procurar ter uma atividade física regular, caminhada moderada 5 vezes por semana ajuda demais o coração. Não esperar ter problema para depois Não esperar começar. ter o problema para depois começar a tratar. E fugir do comportamento sedentário, que é não fazer nada, procurar se manter ativo e se alimentar bem. Perfeito, doutor. Obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista de hoje. E está convidado para retomar logo que tiver mais um espaço na agenda, doutor, que é muito concorrido e é muito difícil de tirar ele do consultório, mas hoje a gente conseguiu, viu? Seja bem-vindo aqui sempre que possível. É um prazer, muito obrigado. Vamos embora, Edson. Vamos embora. Missão cumprida, falamos do coração. Um coração novo. Fazendo nossa caminhada, né? Tá cedo, dá tempo ainda. Vou começar agora. Isso aí, pessoal. Um abraço. A gente fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando o canal da Band Mais no YouTube e rever todos os programas da nossa programação, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Band Entrevista.